Aula de número 28. Na aula de número 28, nós vamos estudar aqui o artigo 23. Na verdade, nesta aula nós vamos começar a introduzir a questão de sentença arbitral. Não é uma aula ainda que vai trazer muitos detalhes sobre a sentença arbitral, mas é mais para a gente entender como que funciona, o que é a sentença arbitral. Esse é a intenção dessa aula. E sem mais delongas, a gente já tem aqui o artigo 23 que traz aqui uma informação importante sobre a sentença arbitral, que inclusive ela deve ser convencionada lá no compromisso arbitral. E aqui o dispositivo fala exatamente dessa regra quando ela é convencionada lá no compromisso arbitral. Aí ela diz o seguinte: a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Onde é que é estipulado pelas partes? No compromisso arbitral. Então é de lá que ela está falando. Olha, lá atrás, as partes têm que convencionar qual é o prazo. São 3 dias, tem que dar fim ao processo. São 10 dias, 15 dias, 2 meses, 3 meses. O prazo tem que ser convencionado. Que prazo? O que nós estamos vendo. Que dia que vai ser dada a sentença? Então, para você ver, né, diferente da justiça comum, onde você não sabe qual é o dia da sentença, porque ali você tem o processo que é completamente diferente, na arbitragem você já sabe o dia, você tem que instituir ali já o dia e a hora e o local daquela sentença, né? Então, vamos lá. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, então não foi convencionado, o árbitro não convencionou, as partes não convencionaram, aí tem uma regra. O prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses. A regra é essa. Não está convencionado, é de 6 meses. Mas aqui eu quero chamar a atenção. Não significa que a arbitragem vai correr 6 meses para que o árbitro possa emitir a sentença. Não. Longe disso. Pode ser até 6 meses. É o prazo máximo. Mas pode ser 2 dias, pode ser 30 dias, pode ser 10 dias. O que a lei está dizendo é que o prazo vai ser de 6 meses, segue a regra. Então temos aqui essa regrinha. Contado a partir, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Então, no momento que foi instituída a arbitragem, vai ter a data lá da instituição. A contar daquela data, o prazo é de 6 meses, até 6 meses. Ou da substituição do árbitro. Então, a arbitragem estava correndo, mas aí teve uma falta do árbitro. Ele foi substituído por um dos motivos que nós já vimos, inclusive em aulas anteriores, né? O que acontece nessa hora? A partir da substituição do árbitro, vai recontar. Aí então reconta até 6 meses. São as regrinhas que, caso aconteça, a gente tem que estar atento, né? Principalmente a questão do prazo. Essa regra tem que ser já assim, de praxe, porque é uma questão obrigatória, né? Aí a gente tem 2 parágrafos aqui para resumir essa questão. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais. A sentença tem um prazo, como nós estamos vendo, mas na questão da arbitragem institucional, porque aqui está se falando de árbitros, então não é de árbitro único. Nesse caso aí, a sentença poderá. Suponhamos que a data ficou para 30 dias ali para proferir a sentença. Até chegar lá, os árbitros podem ir proferindo sentenças parciais, tá? Depois junta tudo e dá a sentença final, mas pode ir ali proferindo sentenças parciais. É um meio assim, meio complicadinho, digamos assim, quase não acontece nos tribunais arbitrais, mas é uma questão que pode acontecer e que, se achar necessário, os árbitros se utilizar desse mecanismo,
eles podem utilizar e fazer exatamente como diz a lei. Eles podem emitir sentenças ali parciais, né? E o parágrafo 2º finaliza com a seguinte questão: as partes e os árbitros de comum acordo, perceba que parágrafo 1, parágrafo 1º, a gente está se falando de arbitragem institucional, não é verdade? As partes e os árbitros de comum acordo poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença. Na verdade, o parágrafo 2º está também se referindo ao árbitro único, tá? Foi até um engano meu falar que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º se trata de arbitragem institucional. Então, corrigindo, na verdade aqui também cabe ao árbitro único que na instituição da arbitragem convencionou um prazo, mas depois ele chegou ao entendimento que aquele prazo não foi o suficiente. Aí então ele tem que convencionar junto às partes para prorrogar o prazo. Se as partes cederem a essa prorrogação, aí é prorrogado o prazo. Mas e se as partes não concordarem? Ele vai ter que decidir naquele prazo, já convencionado quando foi instituído a arbitragem. Essas são as regras em relação a sentenças. Mas como eu falei, aqui é mais uma introdução à sentença arbitral, mas a gente vai seguindo aqui com mais entendimento sobre sentença arbitral. Então vamos avançar para a nossa próxima aula.